Como é gostoso ter esses momentos de descontração, né? A gente já vem animada, já acorda animada, toma um super café da manhã, vem pra cá, ainda tem essa dinâmica toda que realmente nos coloca num clima muito gostoso de comunhão. E eu espero que vocês realmente estejam aproveitando bastante. Espero que Deus tenha abençoado você com uma colega de quarto que fala pouco. Se não foi o caso, Deus te abençoou com uma colega que tem muito a contribuir com o seu crescimento espiritual, não é verdade? E ela quis que você soubesse aí todas as atualizações, que ela tá doida para te contar há meses e não tinha oportunidade. Não tem jeito, conferência de mulher é assim, qualquer expectativa de dormir mais de 8 horas é completamente ilusória, né? Ainda mais com uma ceia dessa que a gente teve ontem, que tivemos tanta oportunidade de comer comida boa e conversar e ter esse tempo gostoso. Muito bem, muito bom estarmos aqui mais uma manhã. Espero que você esteja animada do jeito que eu pedi para você vir, porque hoje a gente realmente vai mergulhar nas escrituras para entender e para relembrar ou clarificar para nós coisas tão importantes acerca da pessoa de Jesus Cristo e da obra dele, definitiva e melhor que tudo. Quando nós temos o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, nós não precisamos de mais nada. Graças a Deus por isso, amém? Vamos orar para a gente começar o nosso tempo? Senhor Deus, muito obrigada por essa manhã, obrigada mais uma vez pela oportunidade que temos de juntas meditarmos e refletirmos sobre a Tua Palavra. Te peço, Deus, que acima de qualquer coisa, esse momento que nós temos aqui, seja um momento guiado pelo Teu Santo Espírito, que fale o Teu Santo Espírito através da Tua Palavra, que o Senhor me use como um mero instrumento para isso, Senhor. E eu te louvo por essa oportunidade, por essa responsabilidade também. Me coloco diante de todas aqui realmente com humildade, certa de que são verdades que eu preciso lembrar e aplicar continuamente na minha vida. Peço isso a começar em mim e pela vida de cada mulher aqui presente também. Obrigada, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. É o que nós veremos hoje aqui e isso transforma tudo. Cuida de nós nesse momento e que não seja, Senhor, só um exercício intelectual de abrir a Tua Palavra, de aprender coisas novas e sair com conhecimento, mas que a gente saia com transformação de vida. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Enquanto você abre lá, vamos fazer uma revisão que esse lado professora não sai de mim. Então, não só eu dou o programa da disciplina, como eu também dou revisão no começo de cada momento nosso aqui. Ontem o que a gente viu foi o que é Hebreus, afinal, que carta é essa desse autor desconhecido que nós não sabemos quem é, mas Deus sabe, graças a Deus, e inspirou esse autor desconhecido para nos passar uma mensagem tão importante e relevante, não só naquela época, mas também para os dias de hoje, acerca da supremacia de Jesus. Se a gente fosse definir Hebreus em 2 palavras, 3, né? Tem um verbo no meio. Jesus é melhor. Essa é a essência de Hebreus, escrita então para um grupo de cristãos desanimados, querendo voltar para o judaísmo, para de onde eles vieram, por conta das pressões e da perseguição que eles viviam. Esse autor, ao perceber que isso estava prestes a acontecer, fala: opa, não dá. Vamos lá, que eu preciso falar com esse povo. E a urgência é tanta que ele começa uma carta em forma de um sermão, vai direto ao ponto e introduz logo nos 3 primeiros versículos praticamente toda a essência do que ele vai falar em Hebreus, que é o texto que nós vimos ontem. Deus já falava, Deus já se revelava ao povo de outras formas, de outras maneiras, desde a criação, por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, ele se revelou de uma única forma. Ele se revelou por meio de Jesus. E tudo que nós precisamos saber sobre Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra está na sua palavra. A revelação específica de Deus para nós, ela aconteceu por meio de Jesus e ela está toda revelada na palavra. E nós somos chamadas então, exortadas e encorajadas a mergulhar nessa palavra para nós conhecermos essa palavra melhor. Porque à medida que nós conhecemos a Bíblia melhor, nós também conhecemos Jesus Cristo melhor. E como nós vimos ontem também, conhecer Jesus Cristo melhor é conhecer o resplendor da glória de Deus. Conhecer Jesus Cristo melhor é conhecer a expressão exata do ser de Deus. Quando eu conheço a Cristo, eu conheço a Deus.
Quando eu conheço a Cristo, eu conheço a Deus. E hoje nós vamos então seguir e apresentar então e entender a partir de Hebreus 4 a superioridade da pessoa e da obra de Jesus. Estamos então em Hebreus capítulo 4 e nós vamos ler dos versículos 14 a 16. Deixa eu abrir, eu tenho a minha aqui também, mas eu sei que eu vou precisar passar por ela bastante. Eu estou lendo o texto aqui, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá bom? Hebreus 4, 14 a 16, então, diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que texto, não é verdade? Eu poderia parar aqui e falar, ele já disse tudo. Esse autor, que eu vou chegar no céu e perguntar para ele qual é o seu nome, e aí conversar com ele. Ele já disse tudo. A palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão real, e ela é tão útil para nós ainda nos dias de hoje, que quando nós lemos a sua palavra, entendendo, e agora esse trecho, ele já está situado num contexto que a gente sabe qual é. A gente sabe que esse povo, assim como nós, estava precisando ouvir boas verdades acerca de quem é Jesus. E ele está sendo lembrado aqui, acerca da pessoa de Jesus. Como a pessoa de Jesus é melhor, e também está sendo lembrado aqui de uma forma introdutória, mas já muito contundente, sobre como a obra de Jesus é melhor. E Hebreus capítulo 4, esse trechinho que a gente acabou de ler, está encerrando uma primeira parte da carta. De Hebreus 1 a 4, o autor está mostrando para o povo, para os leitores aqui, que a pessoa de Jesus é melhor e superior. Só Ele poderia fazer por nós o que Ele fez. Só Ele poderia fazer por nós o que Ele fez. E isso começa, essa argumentação toda do autor, ela começa lá no capítulo 2. E aqui no capítulo 4, ele meio que puxa tudo que ele já falou e encerra dessa forma tão bonita. Um trecho, talvez, que você já conhecia da carta aos Hebreus, mas aqui ela está, então, encerrando essa primeira parte, com a seguinte essência: Jesus, ele tinha que ser feito totalmente humano. Nós sabemos, um ponto importante para a gente crer, da gente crer na nossa fé, é que Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. E esse texto está mostrando para nós a importância e a relevância de Jesus ser feito 100% homem. Ele tinha que ser assim. Ele tinha que ser totalmente humano para que ele pudesse se compadecer das lutas, provações e tentações que a gente enfrenta aqui. Sabe por quê? Porque ele viveu também. Ele as experimentou. Esse trecho nos mostra isso. E ele, como totalmente humano, se compadeceu de nós e foi feito um sumo sacerdote, alguém que ofereceu um sacrifício que nós deveríamos ter pago, mas a gente não era capaz de pagar. Por quê? Porque a gente não é sem pecado. Mas ele era, porque ele é 100% Deus. Então, porque ele é 100% homem, ele viveu e experimentou as mazelas que nós vivemos aqui. E porque ele é 100% Deus, ele viveu isso sem pecado. Ou seja, ele é o sacrifício perfeito. Ele pôde fazer, ele pôde aplacar a ira de Deus, ele pôde pagar o preço pelos nossos pecados no nosso lugar, porque ele era sem pecado. E nós não. E nós não somos. Jesus, então, o nosso irmão mais velho, o nosso sumo sacerdote, foi tentado em todas as coisas, do mesmo jeito que nós somos. Mas ele não pecou. Ele não pecou. E como resultado dele ter sido tentado em tudo, de não ter pecado, hoje nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus, porque ele fez por nós, por causa daquilo que ele fez por nós. E porque nós temos acesso a Deus, é que o versículo 16 fala: aproxime-se do trono da graça com toda a confiança. Porque senão, a gente não consegue chegar nem perto do trono de Deus. Mas porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, a gente pode. E a gente vai agora recortar isso em pedacinhos, para isso ir ficando cada vez mais claro para nós.
Esse texto, então, dos versículos 14 ao 16, traz uma verdade significativa e importante para a nossa vida hoje em cada versículo. Nós temos no versículo 14 um encorajamento para que a gente se apegue com firmeza à nossa fé. Isso está lá no versículo 14. No versículo 16, o autor diz para nós que nós podemos nos aproximar do trono da graça com ousadia. Apegue-se com firmeza à sua fé. Aproxime-se do trono da graça com ousadia. Por quê? Por causa do versículo 15. Por causa do versículo 15. O versículo 15 é meio que uma âncora aqui. Ele está justificando o que ele falou no versículo 14 e está nos mostrando por que a gente faz o que ele fala para a gente fazer no 16. Versículo 15, lembre-se quem é o seu sumo sacerdote sem pecado. Uma verdade que nós precisamos também ser lembradas hoje. Lembre-se de quem é o seu Salvador. Porque quando a gente se lembra de quem é, a gente se agarra à nossa fé e vai com confiança pedir graça para Deus nos momentos de necessidade. A gente não precisa ir para lugar nenhum. A gente não precisa recorrer a mais nada, porque Jesus é melhor. Jesus é melhor que tudo. Então vamos lá. Versículo 14, vamos devagarinho agora, pedacinho por pedacinho, desse trecho tão importante para nós. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Esse portanto que está aí, toda vez que a gente vê um portanto na Bíblia, assim, portanto, a gente precisa entender que ele está concluindo uma ideia. E eu já expliquei para vocês que ideia que ele está concluindo. A ideia que ele apresentou nos capítulos anteriores de mostrar para nós que a obra de Jesus era melhor. Está ligando a gente para esse capítulo e terminando agora. Vocês não têm só um sumo sacerdote. Percebeu que tem uma palavrinha a mais aí? Diante do nosso sumo, visto que temos um grande sumo sacerdote. Ele é melhor. Lembra que eu falei para vocês que a ideia de Hebreus é essa? E que aí melhor, maior, mais, superior, perfeito, grande, tudo que compara, ele está sempre fazendo essa comparação para mostrar para nós que antes existiam sumos sacerdotes, mas agora existe um grande sumo sacerdote. Jesus, ele redefine esse ofício de sacerdote que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por que ele redefine isso? Porque ele era o único sem pecado. Todo sacerdote que oferecia sacrifícios para aplacar ou adiar a ira de Deus, todos eles tinham pecado. Mas Jesus não. Jesus redefine isso. Você tem um grande sumo sacerdote agora. Esse grande sumo sacerdote é Jesus, o Filho de Deus. E aqui eu tenho uma curiosidade para você. Jesus, esse nome, Jesus, aparece pela primeira vez em Hebreus, aqui. É a primeira vez. E isso é muito importante quando a gente lembra quem são os leitores. Porque esses leitores aqui, eles viveram lá na época, eles não foram testemunhas oculares de Jesus, mas eles ouviram falar de Jesus por pessoas que viram. Então, sabe aquela coisa assim do tipo, mas ele é o filho da Maria. Cresceu aqui. Jesus de Nazaré cresceu aqui no bairro, imagina ver crescer, jogando bola, ajudava o pai para lá e para cá, carregava madeira. Sabe aquela coisa assim do tipo, eu conheço ele, é dele mesmo que você está falando? Agora é importante aqui, porque a gente precisa se lembrar que Jesus era humano. Então, ao invés de apresentar todos os argumentos teológicos sobre a divindade de Cristo e tudo mais, aqui ele traz Jesus. Jesus de Nazaré, humano. Ele mesmo, que andou por aqui, que vocês souberam, que a sua tia viu jogando bola uma vez. Ele mesmo. Esse Jesus que nós estamos falando. É dele. Jesus de Nazaré. Ainda que ele tenha adentrado os céus, como esse versículo também nos fala, ele era Jesus. Deus Todo-Poderoso se esvaziou da sua condição humana, da sua prerrogativa toda divina, veio até nós. Jesus de Nazaré. Alguém que se identificou com a gente. Isso é importante. E muitas vezes isso parece distante. A gente esquece disso.
A gente se lembra da divindade de Jesus, o que é extremamente importante e relevante para a nossa fé, mas tão importante quanto isso é lembrar, minhas irmãs, que ele foi humano, que ele andou entre nós. E porque ele andou entre nós, ele se identificou com a gente. Ele sabe o que é passar pelas provações e dificuldades que nós passamos. Ele sabe. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe. E muitas vezes na nossa fé, o que nos leva a desanimar é que a gente se sente sozinha. A gente se sente sozinha, mas esse trecho vai falar para a gente, não. Você não tem um sumo sacerdote que não conhece o que você está passando. Se outras pessoas não têm empatia ou não conseguem se identificar com o que você está vivendo hoje, minha irmã, Jesus sabe. E Jesus pode. Jesus pode. E Ele está tão acessível para nós hoje, como Ele estava quando essa carta foi escrita. Você crê nisso? Ele é acessível. Ele é acessível. E grande parte, ou a essência da sua acessibilidade a nós, está justamente no fato de que Ele era 100% Deus, mas Ele também é Jesus de Nazaré, que andou aqui, que viveu aqui. E esse trecho, o versículo 14, nos mostra também que Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E aqui eu quero te chamar a atenção para o fato de que Ele diz que Ele adentrou os céus. Isso também é importante para aquele povo que estava recebendo essa carta e é importante para nós. Por que Ele adentrou os céus? Lembra que ontem eu falei que Jesus fez a purificação dos pecados e se assentou à direita de Deus? Onde nenhum sacerdote jamais poderia almejar estar? Só Jesus, o rei, e que concluiu a obra. Aqui, quando a gente fala, quando a gente vê que Ele está adentrando os céus, é porque Ele entrou num lugar ainda maior do que onde os sacerdotes entravam para oferecer os sacrifícios pelo povo, que era lá no tabernáculo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava num lugar chamado Santo dos Santos e oferecia os sacrifícios pelo povo. Quem estava lendo essa carta aqui sabia muito bem disso. Inclusive estava flertando com a possibilidade de voltar para as necessidades desse sacrifício. E o autor aqui está falando não. Aqueles sacerdotes, eles entravam no Santo dos Santos e ofereciam o sacrifício uma vez por ano. Jesus, Filho de Deus, Ele adentrou os céus. Ninguém mais consegue fazer isso. Ele fez. Ele adentrou os céus porque a sua obra foi concluída. Ele é melhor. Ele é melhor. E aí a gente volta aqui e ele fala o seguinte: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Qual é a fé que nós professamos? Porque a gente precisa conhecer, porque esse versículo nos chama, nos convoca a nos apegar com firmeza a essa fé. Que fé é essa? Deixa seu dedo em Hebreus, eu falei que ia ser só em Hebreus, mas eu vou levar você para Romanos só um pouquinho. Romanos capítulo 10, versículo 9. Qual é a fé que nós professamos? Porque é essa fé, é essa confissão de Romanos 10, 9, que nós devemos nos apegar com firmeza, por causa de quem esse sumo sacerdote é. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Apegue-se com firmeza a essa fé que você professa. Jesus Cristo é Senhor, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Apegue-se com firmeza a essa fé. Não abandone essa confissão, nem diante de perseguição, nem diante de pessoas que eram suas amigas, mas agora não são mais porque você virou crente. Nem diante de um cônjuge que insiste em desmerecer a fé que você agora professa. Nem diante de filhos indiferentes. Nem diante de problemas no trabalho, nem diante de infertilidade, nem diante de um adultério que você sofreu ou cometeu e hoje se culpa ou se desola por causa disso. Não abandone a sua confissão. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Apegue-se com firmeza a essa verdade, minhas irmãs. Ela muda tudo.
ela transforma a nossa vida. Porque essa confissão, ela está baseada em ninguém menos do que Jesus. E Jesus é melhor. Melhor que tudo. Melhor que tudo. Tem muita esperança para nós na Bíblia, minhas irmãs. Não desanime. Apegue-se com firmeza à fé que você professa. Jesus adentrou os céus. Jesus de Nazaré, 100% humano, 100% Deus. Fez o que ninguém faria e hoje está nos céus. Mas está tão acessível como ele estava quando esteve entre nós. E aí a gente segue para aquele versículo que eu falei que era âncora, né? Apegue-se com firmeza à fé que você professa. Por quê? Por causa do versículo 15. Tem até o porquê aí, né? Ou pois. Deixa eu voltar para Hebreus aqui. Ele continua dizendo: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ah, como a gente precisa lembrar disso. Como a gente precisa lembrar que nós não temos um Salvador distante de nós. Como a gente precisa lembrar, ou talvez aprender, que o nosso Salvador não fica revirando os olhos cada vez que a gente peca. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. E às vezes a gente tem essa impressão, a gente já é salvo, a gente creu no sacrifício de Jesus, a gente sabe pela Bíblia que a gente vai continuar pecando, mas, porque a gente está debaixo ainda a gente está vivendo naquele já, mas ainda não. Mas quando a gente peca, parece que a gente fala, ai, eu estou até com vergonha. É por isso que vem o 16. Estou até com vergonha de pedir perdão de novo pelo que eu fiz. Como se Jesus não tivesse morrido por isso. Ele sabe. Ele sabe. E o objetivo da gente se lembrar dessas verdades é que a gente entenda que o nosso Salvador é um Salvador compassivo. Ele se compadece da gente. Ele não está lá dizendo, ah, é verdade, né? Deus Pai mandou 70 vezes 7, então vou perdoar mais essa. Não. Isso é a gente que faz isso, né? Nossos filhos têm lá o caderninho, sai lá, cada vez que meu irmão me ofende, até dá 490, aí eu vejo o que eu faço. A gente não. Quer dizer, Deus não. Deus não. Jesus Cristo não. Ele não poderia ter cumprido o seu ministério totalmente se ele não tivesse se identificado com a gente. Então vamos lembrar disso. Os séculos se passaram, anos se passaram, eras se passaram, mas ele se compadece ainda de nós. Sabe por que a gente sabe disso? Porque ele foi tentado de todas as formas que nós fomos. A Bíblia diz isso não só aqui, mas em outros trechos também. Ele foi tentado da mesma forma que nós somos, com duas diferenças. A primeira, ele era 100% Deus. Então, tudo que ele experimentou aqui na terra é diferente da forma como nós experimentamos. Porque nós vivemos uma experiência que é manchada pelo pecado. Jesus não viveu a experiência dele manchada pelo pecado, porque ele era 100% Deus. Então, as tentações que ele experimentou foram num grau ainda maior que o nosso, porque ele é totalmente sem pecado. Olha isso. Ele não só passou pelas mesmas tentações, e isso vale também para as nossas emoções. E a gente viu isso no nosso clube de leitura, quando a gente falava em manso e humilde, que Jesus viveu as mesmas emoções que nós vivemos, mas de uma forma ainda mais intensa. A ira de Jesus, a ira que Jesus sentia, era ainda mais intensa que a nossa, porque a nossa ira ela é manchada pelo pecado, a dele não. A fome que Jesus experimentou no deserto era mais intensa que a nossa, porque a gente vive isso de uma forma manchada. Ele não. Ele não. E mesmo assim, ele permaneceu sem pecado. O que mostra pra gente uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece também. Tentação é diferente de pecado. E muitas vezes a gente já está se sentindo com essa sensação de que Deus está distante, que esse Salvador não se compadece de mim e tal, porque a gente está vivendo tentação. Mas é possível resistir à tentação sem pecado. Aprendemos isso por meio de diversos exemplos da Bíblia, mas principalmente do nosso Senhor. Ele foi tentado e não pecou. É possível ser tentada sem pecar. É possível. E ele foi tentado das mesmas maneiras que nós somos. Nós vemos isso não só aqui em Hebreus, mas eu quero que você pule comigo lá para 1 João 2,16 também.
1 João 2,16 vai nos mostrar que todos nós somos tentados exatamente a partir das mesmas coisas, das mesmas categorias. Porque talvez você esteja pensando aí, Naná, ele foi tentado mais ou menos do mesmo jeito, né? Porque não tinha celular e a minha grande tentação é passar tempo demais no Instagram. Aí você fala, beleza, entendo o seu ponto, mas ele foi tentado nas mesmas categorias que nós somos tentados. E é isso que 1 João 2,16 vai mostrar para nós. Eu vou começar pelo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, presta atenção aqui, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens ou a soberba da vida, dependendo da sua versão, não provém do Pai, mas do mundo. Nós somos tentadas exatamente nessas categorias. Mudam-se as circunstâncias, mudam-se as tecnologias, mudam-se as culturas. Em alguns lugares você é tentada a comer 2 jantinhas. Eu aprendi a comer jantinha em Goiás. Queria dizer isso. Conheci a jantinha, fui apresentada a ela. E entendi que existe um perigo da gula quando a gente come jantinha. Né? Porque a gente quer comer mais, certo? Agora, em São Paulo não tem jantinha. Mas em São Paulo tem outras coisas que a gente é tentado também. Então você fala, a Naná não é tentada do mesmo jeito que eu, porque em São Paulo não tem jantinha. Tudo bem, mas lá tem outras coisas. Lá tem uma pizza, eu não sei comer a pizza em Goiás, mas em São Paulo, gente, desculpa. Não quero ser bairrista nem nada, mas a pizza paulista, entendeu? Não dá para comparar, né? Então, assim, mudam-se as circunstâncias, mas a categoria é a mesma. É a cobiça dos olhos, que eu olho aquela jantinha e falo, quero mais. Associada a uma cobiça da carne, eu preciso daquilo. Eu sei que eu vou passar mal, mas eu preciso daquilo mais, né? E a mesma coisa com a pizza, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne. E foi assim também. E tem sido assim. Foi assim lá no jardim. Foi assim lá no jardim. Eva foi tentada a partir da cobiça dos olhos. Ela viu um fruto bonito. Ela viu um fruto, ela podia tudo. Ela podia tudo. Mas ela viu um fruto bonito. Cobiça dos olhos. Que bonito aquilo ali. Aí a cobiça da carne fez ela desejar aquele fruto que ela não podia. Ela já era plenamente satisfeita, mas a serpente colocou na cabeça dela que faltava alguma coisa. E aí ela, atiçada pela cobiça dos olhos, um fruto bonito, a cobiça da carne, eu preciso comer esse fruto. E a soberba da vida, porque esse fruto vai me dar conhecimento. Se eu comer esse fruto, eu vou saber mais que Deus, eu vou saber tanto quanto Ele. Eu quero esse fruto. Gente, nós somos tentados nessas mesmas 3 categorias hoje. Mudam-se as circunstâncias, mas é assim que somos tentados. Desde o jardim, cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Jesus, no deserto, foi tentado assim. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Jesus foi tentado da mesma forma que nós. Por isso que esse trecho nos diz isso. Porém, sem pecado. E a gente cruza a linha tantas vezes. A gente cruza a linha tantas vezes. Mas Jesus nunca. Foi tentado em tudo, mas Ele nunca permitiu que a tentação desse luz ao pecado. Nem em pensamento, nem no coração, nem em ações. E todas nós deixamos tentações virarem pecado. Em pensamento, ação, no coração. Todas nós aqui e todas nós da história da humanidade, exceto Jesus. Então aqueles sacerdotes que entravam lá no Santo dos Santos para fazer um sacrifício, para aplacar a ira de Deus, por que aquele sacrifício não era perfeito? Porque eles tinham pecado. Eles tinham pecado. E outra, porque eles não se sacrificavam a si mesmos, eles sacrificavam animais que iam para lá sem saber que estavam sendo sacrificados. O sacrifício de Jesus foi voluntário. Ele foi. Ele veio e ele foi. Podia ter dado, eu sempre explico isso para os meus filhos. Ele podia ter feito assim, ó. E todos os soldados iam desaparecer. Igual, se você assiste Vingadores, igual o Thanos fez lá. E todo mundo virou areia, né? Podia ter feito isso. Não fez. Não fez. Não fez. Voluntariamente veio aqui. Ser tentado da mesma forma que nós somos tentadas, sem pecado, para mostrar que o sacrifício que Ele faria por nós na cruz seria suficiente e definitivo. A gente não ia conseguir fazer.
E é por isso, gente, que o autor está clamando para nós: busque refúgio em Jesus. Por quê? Porque ele foi o único que conseguiu. Ele foi o único que conseguiu. E ele pagou o preço por você. Só ele pode então nos livrar da tentação. Só ele. A natureza humana de Jesus nos mostra que ele trata os nossos problemas de uma forma compreensiva. Por favor, não saia dessa conferência sem ser revigorada diante dessa verdade, sem ter isso como uma verdade absoluta e central para a sua fé. Ele foi provado, tentado à nossa semelhança, do mesmo jeito que nós somos. Ele trilhou o mesmo caminho. E lá em Manso e Humilde, o autor Dane Norton coloca uma frase que eu achei muito interessante. Ele foi um homem sem pecado, não um super-homem sem pecado. Ele foi como nós. Ele foi como nós e não pecou. E porque ele foi como nós, ele se compadece de nós. Quando tudo dá errado, minhas irmãs, tudo mesmo, e a gente vai lá para o fundo do poço, é lá que nós encontramos um sumo sacerdote que sabe exatamente como é viver isso que nós estamos vivendo. E mais, ele não revira os olhos. Ele não revira os olhos. Ele nos acolhe. Ele se compadece. Ele se compadece. Que riqueza, minhas irmãs. Que riqueza. Essa é a essência do nosso Salvador. Muitas vezes a gente confunde isso de alguma forma e coloca um Salvador austero, severo demais. Mas nós que estamos em Cristo, nós não recebemos outra coisa dele que não compaixão. Compaixão. Não volta para lá. É o que ele está falando para esse povo. Voltar para quê? Para onde você vai voltar? Quem é melhor do que isso? Quem é melhor do que ele? Ele subiu aos céus? Subiu. Mas ele não está distante. Ele se compadece e ele sofre conosco. Enquanto a tentação, então, que a gente vivencia aqui, pode nos derrubar algumas vezes aqui, afinal nós estamos aqui ainda, mas a gente vai ver mais para frente, o que nos aguarda lá é a ausência completa do pecado. O sacerdócio de Jesus, ou o sacrifício dele, o que ele fez por nós, nos garante que por mais que a gente caia e fale aqui, nós sabemos que a tentação nunca vai ter uma vitória definitiva sobre nós. Não vai. Porque ele já pagou. Ele já pagou. E o sacrifício dele por nós foi mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Ele era sem pecado. Totalmente diferente de qualquer outro sumo sacerdote. Totalmente diferente de qualquer outra coisa que você queira se apegar para basear a sua fé ou para viver a sua vida aqui. E é por isso, então, que ele fala, lá no versículo 14, apegue-se à fé que você professa. E a fé que a gente professa é, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. 100% Deus, 100% homem, Jesus de Nazaré. Apegue-se com esperança a isso, porque você não tem um sumo sacerdote que não pode se compadecer das suas fraquezas, mas sim alguém que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, por isso é que vem o versículo 16. Por causa disso, então, aproxime-se do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproxime-se do trono da graça. Vamos entender um pouquinho o que significa isso, né? Porque às vezes parece uma coisa mais distante. Se Jesus é o seu sumo sacerdote, se Jesus é o seu Salvador, se essa confissão de fé de Romanos 10:9 é verdade na sua vida, o trono de Deus é... Quando você se aproxima do trono de Deus, você não recebe nada diferente de graça infinita. Graça ilimitada. Não tem continha. Não tem revirar de olhos. Não tem, lá vai ela mais uma vez comer mais do que devia. Lá vai ela, mas não pode ver uma pamonha que, né? Lá vai ela. Não tem isso. Aliás, eu falar da pamonha foi maldade, né? Porque vai ter pamonha hoje aí, né? Então, bem.
queria dizer, mas vai ter. Hã? Dei um spoiler do menu. Lá vai ela de novo, achando que eu não estou vendo que ela está consumindo pornografia. Lá vai ela de novo, achando que eu não estou vendo que mais uma vez ela está mentindo no trabalho. Ele não nos trata dessa forma. Ele não nos trata assim. Ah, então isso é uma desculpa para eu exagerar no pecado? Não, de forma nenhuma. Mas tantas vezes nós falhamos, minhas irmãs, e tantas vezes nós achamos que a gente não pode chegar nesse trono da graça, porque a gente não é digno. A gente não é, mas Cristo é. A gente não é mesmo, mas Ele é. E Ele já nos diz, por causa do que Ele fez, você pode chegar. Você pode chegar mais uma vez e pedir graça mais uma vez. Você pode pedir perdão mais uma vez. Você pode cair e levantar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E toda vez que alguém disser para você que não pode, que você está indo demais errado, você precisa se lembrar dessa verdade. O seu Salvador se compadece de você. E se você está em Cristo, você pode chegar no trono da graça mais uma vez. De forma ilimitada. Deus não se cansa dos nossos recomeços. É meu irmão quem diz isso e eu acho fantástica essa frase. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Não se cansa. A graça é ilimitada. Sua graça é infinita. E ela nos ajuda nos momentos de necessidade. Só que a gente precisa se aproximar. Não fugir. Não achar que a gente não é digno. A gente já entendeu, a gente não é. Mas a gente não está mais por nossa conta. Nós estamos em Jesus. Nós estamos em Jesus. Chega. Aproxime. Peça graça no momento de necessidade. Nas nossas fraquezas, nunca duvide disso. Nas nossas fraquezas, Ele nos acolhe. Esse é o trono de Deus para quem está em Cristo. Para quem não está, para quem não tem essa confissão, essa profissão de fé que nós estamos vendo aqui, o trono de Deus é um lugar terrível. É um lugar terrível de julgamento e de ira. O trono de Deus, para quem não está em Cristo, é um lugar terrível e de ira. Porque essas pessoas não estão debaixo daquilo que Cristo fez por elas. E aí o que espera no trono não é graça, é condenação. Mas para quem está em Jesus, voltar para trás, achar que precisa de outra coisa, achar que precisa de mais sacrifício, colocar outra coisa no lugar, que outra coisa pode ser melhor. Se você está em Cristo, você pode se aproximar. E não é só se aproximar ali assim do tipo... Versículo 16 diz, aproxime-se com confiança. Com confiança. Em Jesus, minhas irmãs, não espere diferente. Graça e misericórdia são abundantes para nós toda vez que nós falharmos. Toda vez que nós falharmos. E esse lugar é exatamente onde nós devemos estar e buscar para enfrentar cada situação da vida e para receber misericórdia, para cobrir os nossos pecados. É lá. Ele já fez. Está pago. Você consegue imaginar a cena de um julgamento em que alguém tem uma lista de coisas para falar contra você? Uma lista, mesmo assim. Pensa numa lista grande. Se pensar na sua, você já sabe o tamanho dela, né? Eu sei o tamanho da minha. Uma lista de coisas. Uma lista. E quando o juiz vai começar a sentença e vai começar a ler coisa por coisa, antes da primeira acusação, a lista é enorme. Antes da primeira acusação, alguém se levanta e fala, pode parar, eu já paguei. Gente, que Salvador é o nosso. E quem se levantou para falar isso é alguém que a lista dele é zero. Fez nada. Nada. Ele levantou. E ele não deixa ninguém te acusar mais. Porque está pago. Está pago, ele pagou. Minhas irmãs, se a gente não pudesse se aproximar da obra de Deus, com confiança, baseado no que Jesus Cristo fez por nós, que a gente está relembrando aqui, a vida cristã não teria esperança.
A gente não iria se arriscar a entrar na presença de Deus se a gente não conhecesse Jesus como aquele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode, Ele é suficiente, Ele se compadece de nós. Nós que estamos em Cristo Jesus, que temos essa confissão, essa profissão de fé, nós temos um grande sumo sacerdote, que passou pelos céus, não tem mais essa de tabernáculo, aquilo passou, aquilo apontava para o fato de que alguém viria para fazer isso de forma definitiva. Ele passou pelos céus, ele adentrou os céus, desculpa. Ele paga o preço dos nossos pecados, ele intercede por nós diante do Pai. Jesus é o nosso intercessor. E ele se identifica com a gente, porque ele experimentou em todos os aspectos as mesmas tentações que nós experimentamos aqui. Então, porque ele fez isso e fez de maneira perfeita, sem pecado, nós podemos chegar com confiança diante dele todos os dias, bem como no último dia, com confiança. Porque nós sabemos que Jesus levanta e fala, eu já paguei. Eu já paguei. Se Cristo não fosse o nosso grande sumo sacerdote, gente, a gente não poderia estar diante de Deus. A gente não poderia almejar estar diante da presença de um Deus que é santo, santo, santo. A gente ia ser expulso da presença dele por toda a eternidade. Mas, no entanto, nós que estamos em Cristo, que estamos nos apegando com firmeza à fé que a gente professa, nós que nos apegamos com firmeza à fé que a gente professa, a gente não vive sob essa ameaça. Acabou, já está pago. Não nos afastemos da presença de Deus. Eu tive um professor no seminário que falava, se você acredita ou sente que Deus está distante, adivinha quem foi que se afastou? Aí você, fui eu de novo, né? Se Deus parece distante, esse Deus que a gente tem visto, com esse Salvador que nós temos, se Ele está distante, é porque a gente se afastou. É porque a gente se afastou. Não faça isso, que a gente não faça isso. Aproximemo-nos do trono da graça, com coragem, com ousadia, com confiança, sabendo que Ele está disposto a nos equipar com misericórdia e com graça ilimitadas, porque Ele é assim, ilimitado, nos nossos momentos de necessidade. Amém? Deixa eu pensar um pouquinho aqui no nosso tempo. Mas eu quero entrar em mais um assunto aqui com vocês. O que é um sacerdote, afinal? Porque assim, a gente fala, toda a obra de Cristo em Hebreus está baseado na questão de sacerdócio e toda essa conversa. Mas eu quero ir para mais um trecho, é um trecho grande, mas que a gente não vai ficar tanto tempo igual a gente ficou nesse daqui. Porque como essa carta foi escrita para pessoas que viviam debaixo dessa questão da antiga aliança de sacerdócio, a gente precisa ter claro o que um sacerdote fazia. Lá no antigo Israel, então, o rei representava Deus para o povo e o sacerdote representava o povo para Deus. Era isso que um sacerdote fazia. O sacerdote, ele atuava em solidariedade com o povo. Então, quem fazia o papel de oferecer sacrifícios como uma forma de aplacar a ira de Deus pelos pecados do povo, era o sacerdote. Existia já uma promessa de que alguém viria e faria isso de uma forma definitiva. Mas essa pessoa, esse Deus, ainda não havia chegado. Esse libertador prometido não tinha chegado ainda. Então eles viviam com sombras. Sombras. Pessoas que apontavam para algo que havia de vir, mas que não era algo definitivo. E como eu já disse antes, esses sacerdotes eram humanos. E se eles eram humanos, eles eram pecadores. Eles ofereciam sacrifícios pelo povo, ofereciam sacrifícios por ele mesmo, talvez até se solidarizassem com o povo, porque eles também passavam pelas mesmas questões, mas ainda assim não eram sacrifícios perfeitos. Eram sacrifícios manchados pelo pecado. Por quê? Porque eles eram 100% homens e ponto. Eles eram homens, humanos pecadores. Por isso o sacrifício não era definitivo. E agora vai comigo lá para Hebreus 10. E eu vou ler um trecho grande, mas ele diz respeito
a uma mesma coisa, tá? Hebreus capítulo 10, também um trecho, se você tem a NVI aí, você já está vendo que o nome do tópico é: o sacrifício de Cristo é definitivo. E aqui o autor vai, de uma maneira muito, muito interessante, mostrar exatamente a comparação entre os dois tipos de sacrifício. E é assim que eu queria encerrar com vocês, para que essa questão mais doutrinária ou teológica da questão do sacerdócio ficasse clara também, porque isso é importante para a nossa fé. Por que Jesus, então, é definitivo? Eu vou ler dos versículos 1 ao 18, tá bom? Vamos lá. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores... Opa, bateu forte aí. Fiquei tensa. Estou tentando pensar se foi algo que eu falei, se foi algo que eu li, entendeu? Mas acho que não, acho que está tudo bem. Vamos lá. Do versículo 2, então, em diante. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Gente, só um parênteses. Quando a gente entende o que está acontecendo, o texto está pronto já, né? Quando a gente entende o que está acontecendo aqui, o texto já está pronto. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Vamos continuar. 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Presta atenção aqui. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade nós fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, grifa isso se não está grifado ainda: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. De uma vez por todas, minhas irmãs. Definitivo. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Jesus Cristo é melhor. A pessoa de Cristo é melhor, porque ele foi 100% humano e se compadeceu de nós. E a obra de Cristo é melhor, porque ela é definitiva. Definitiva. Se você quiser e estiver anotando, faça uma tabelinha aí para você nunca esquecer. Em um lado da tabela são duas colunas. Em um lado da coluna você coloca sacrifícios da lei. E no outro lado da coluna você coloca sacrifício de Cristo. E eu vou traçar para você uma breve comparação de 6 itens aí, baseado nesse trecho que a gente leu, versículos de 1 a 18, que nos mostra como o sacrifício de Cristo é melhor. Tá bom? Sacrifício da lei, de um lado, sacrifício de Cristo, do outro.
Sacrifício da lei nos é apresentado nos 4 primeiros versículos aí, e de 5 a 18, sacrifício de Cristo. Primeira coisa sobre os sacrifícios da lei. Eles agiam como uma recordação do pecado. Recordação do pecado. O sacrifício de Cristo remove o pecado. Amém? Pode deixar? Ah, pode deixar. É que não tem slide. Se fosse slide, ia ser aquela hora. Volta o slide. Né? Tudo igual. Deixa eu fotar, deixa eu tirar uma foto. Exatamente. Recordação do pecado é o sacrifício da lei. O sacrifício de Cristo remove o pecado. O sacrifício da lei é repetido constantemente. Ele precisa ser repetido constantemente. Vimos isso aqui no texto. O sacrifício de Cristo, uma vez para sempre. Recordação do pecado remove o pecado. Repetido constantemente, uma vez para sempre. Os sacrifícios da lei eram uma antecipação do que viria. Era uma sombra que apontava para algo que viria. Antecipação do que haveria de vir. O sacrifício de Cristo é o cumprimento da promessa. Os sacrifícios sob a lei eram sombras. O sacrifício de Cristo é o próprio, é a substância. É muito rica essa comparação para um povo que estava sendo tentado a voltar para sombras. Sombras que recordavam o pecado e não removiam. Sombras que você tinha que fazer o tempo todo, não essa definitiva. Sombra que apontava para algo e não a própria promessa já cumprida. O sacrifício sob a lei era mediante o derramamento de sangue de animais. Seu penúltimo item aí. Vou repetir tudo depois, pode deixar, tá bom? Agora a gente está no 5º, sangue de animais. Oi, eu estou no 4º ou no 5º, peraí. Recordação do pecado, remove o pecado. Repetido constantemente, uma vez para sempre. Antecipação do que haveria de vir, cumprimento. Isso. Sombra, substância. Isso. Sombra, substância. 5º, sangue de animais versus o sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Cordeiro perfeito, sem pecado. Viveu tudo o que vivemos, sem pecado. Se torna um sangue puro e perfeito. Para fazer isso, na nossa última forma, voluntária, enquanto os sacrifícios de animais eram involuntários. Jesus é melhor. Esse é o 6. Involuntário versus voluntário. Pela última vez, sacrifício sob a lei. Agora eu vou ler tudo sobre um e tudo sobre outro. O sacrifício sob a lei, você olha e você vai achar isso nos 4 primeiros versículos do capítulo 10. Era uma recordação do pecado. Precisava ser repetido constantemente. Era uma antecipação do que haveria de vir. Eram sombras do que viriam. Eram oferecidos por meio de sangues de animais que involuntariamente eram sacrificados. O sacrifício de Cristo, que nos é apresentado nos versículos 5 a 18, remove o pecado de uma vez por todas. Cumpre a promessa. É a substância para a qual todo o resto apontava. O sangue do próprio Cristo é derramado de forma voluntária. Amém? Jesus é melhor, minhas irmãs. Jesus é melhor. E vamos lembrar só do finalzinho aqui, eu já estou terminando. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados, lembram disso? Versículo 17 e 18. Isso não era uma realidade antes. Por isso que o sacrifício precisava ser repetido vez após vez. O povo de Israel clamou no conhecimento do seu pecado, fazia isso no dia da expiação, né? Mas Deus ainda se lembrava do pecado deles. Deus ainda se lembrava do pecado deles.
Mas ele não derramava sua ira lá imediatamente. Não tinha a condenação, mas o sacrifício não apagava o pecado. Agora Cristo tem uma aliança que é melhor, é superior. Deus não se lembra mais dos nossos pecados e das nossas iniquidades. O sangue de Jesus apaga para sempre. Amém. Esse é o nosso sacerdote. Esse é o nosso sacerdote. O sacerdote melhor que todos os outros que já existiram. É apresentado para nós aqui em Hebreus. Um sacerdote que veio para dar fim em todos os outros. Não para acabar com eles, aniquilar, né? Mas para mostrar que não precisava de mais nenhum. Enquanto a gente focar a nossa atenção no nosso pecado, minhas irmãs, a gente não vai ter segurança. Mas quando a gente focar a nossa atenção no nosso sacerdote, aí você se aproxima com toda a confiança no trono da graça. Porque a graça e a misericórdia são ilimitadas para você. Quando você errar, Jesus morreu por você. Quando alguém quiser te acusar, sua mente, alguém da sua família, é crente agora, mas eu lembro o que você fez. Pois é, Deus não. Deus não. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Ele remove a nossa culpa. Ele pagou o preço no nosso lugar. Basta olhar para Jesus, minhas irmãs, e a gente vai ver. Não tem como a gente achar que a gente ainda está em perigo. Olhando para Cristo, nós só podemos esperar misericórdia ilimitada e graça ilimitada. É nisso que você confia? É nisso que você confia? Você fala de Jesus, mas a sua fé de fato está nele? Finque os pés de fato naquele que é melhor. Livre-se de tudo que te atrapalha. Esse é o nosso assunto de amanhã. Hebreus 12, né? Jesus é melhor. Livre-se de todas essas outras coisas. Livre o caminho. Jesus é melhor. Apegue-se com firmeza à sua fé. Em Cristo você pode chegar com confiança no trono da graça. Conseguir a ajuda que você precisa. Você entende o tamanho do perdão que você recebeu? Jesus é melhor que tudo. Que tudo. Hoje, aqui nesse momento, o nosso papel como aplicação é de louvor, é de adoração por um sacrifício tão grande. Mas isso também tem implicações práticas. E é para elas que nós vamos daqui para frente. Hoje à noite e amanhã. Porque Jesus é melhor que tudo. Porque a pessoa de Jesus é melhor. E porque a obra de Jesus é melhor. A vida com Ele é melhor. E a gente precisa entender o que significa uma vida com fé nesse Jesus que é melhor que tudo. Vamos orar? Senhor Deus, nós ficamos... Amém, graças a Deus. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor teve um plano que começou na criação, de enviar para nós um Redentor, que fosse capaz de fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Nós te agradecemos porque a Bíblia de capa a capa nos apresenta esse Salvador maravilhoso. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado porque Ele é o nosso grande sumo sacerdote, perfeito, viveu todas as tentações que nós vivemos aqui, sem pecado, para que dessa forma, voluntariamente, Ele morresse por nós. Obrigado, Deus, porque nós não temos mais culpa imputada a nós. Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar. Aumenta, Senhor, a nossa devoção. Aumenta o nosso amor por Ti. Aumenta a nossa fé no sacrifício de Jesus e ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação. Vivendo com confiança e se aproximando do Seu trono com confiança, Pai, porque Jesus nos permite isso. Nós podemos. Dá-nos graça, misericórdia para vivermos nas nossas dificuldades aqui, sabendo que o Senhor está conosco. Muito obrigada por Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.